Graça e paz, meu querido amigo, meu irmão. Olha só, chegamos ao quarto vídeo, o quarto encontro e você está firme. É muito bom saber disso. E eu encorajo você a seguir em frente. É um investimento na sua vida espiritual que com certeza dará frutos. Empenhe-se nisso e eu tenho certeza que Deus vai honrar também a sua fé, a sua obediência, a sua caminhada. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família e espero que todos estejam bem por aí e que esse conhecimento, esse crescimento que tem sido, que você tem experimentado através desses estudos possa estar produzindo algo maravilhoso em você. E acima de tudo, um desejo de conhecer a Deus cada vez mais. No nosso vídeo anterior, no problema sobre o pecado, você conseguiu identificar a gravidade que isso trouxe à humanidade, o prejuízo que isso trouxe à humanidade e principalmente a situação irrevogável, sem saída, porque não havia nada, como não há nada até hoje, que o ser humano possa produzir para resolver essa situação que ele mesmo criou da desobediência. Hoje, nesse estudo 4, que vamos abordar o plano de Deus, eu tenho uma excelente notícia para você a partir daquilo que a palavra de Deus nos dá. E é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, tá bom? Então se prepare aí, pegue o seu material e vamos estudar. A palavra de Deus, como sempre, os nossos estudos são pautados nisso, vai nos dizer o seguinte, lá no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a palavra de Deus através do Senhor Jesus Cristo, registrada em João 3,16 e 17. Ou seja, há uma ameaça de perecimento, de destruição, de caos e de maldição por causa do pecado? Há uma maldição que percorre toda a história da humanidade, ameaçando o seu fim completo? Mas a palavra de Deus nos diz, Deus amou o mundo. Deus se apiedou do mundo. Deus teve compaixão desse mundo perdido. Deus teve compaixão da sua vida, da minha vida. E o texto diz que Ele deu o seu Filho único. Para quê? Para que todas as pessoas que acreditassem no seu Filho não sofressem as consequências daquela maldição do pecado. Não morressem definitivamente. Não se separassem de Deus eternamente, mas que fossem salvos por Ele. E ele completa dizendo, Jesus não veio julgar, mas salvar esse mundo. Que palavra maravilhosa, quando a gente está abrindo isso aqui. Esse é o plano de Deus. Essa foi a estratégia de Deus. E um outro texto maravilhoso também que eu quero compartilhar com você diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha que coisa maravilhosa. Deus, porque Ele é rico em misericórdia, Ele nos deu vida. Estando a gente morto, a promessa era de morte, o destino era morte, a sentença já estava dada, porque não tinha nada que a gente pudesse fazer. Mas pelo fato de Deus ser quem é, pelo fato dele ser rico em misericórdia, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Ele nos vivificou, aleluia. E pela graça, ou seja, pelo favor de Deus, nós fomos salvos. Você foi salvo. Esse é o plano da salvação. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Apesar do que falamos semana passada, que é real e verdadeiro, o pecado, realidade mesmo, Deus ofereceu uma saída. Deus ofereceu um plano.
Como nós vimos no estudo anterior, o problema do pecado é tão sério e tão real que pode causar a completa infelicidade do ser humano e mais, né? A completa morte eterna, a distância eterna de Deus. Os danos causados pelo pecado se ramificam como raízes de maneira muito sutil pelas mais diversas áreas do comportamento humano. E a gente fica cego, sendo conduzido cada vez mais para longe de Deus. A gente nem está notando, pode ser, mas o pecado está nos distanciando dia a dia de Deus. E aquela luz que a gente havia dito que a palavra de Deus é, que o próprio Deus é, a gente está com cada vez mais dificuldade de enxergar. Sabe aquela ideia do eu não estou conseguindo enxergar a luz no final desse percurso, a luz no final do túnel? O pecado vai fazendo isso. A gente não consegue ver a sua luz, a gente não consegue entender a sua vontade e a gente não consegue perceber a sua salvação. Como ele pode nos salvar? Por causa dele, então, por causa do pecado, nós estamos sentenciados àquilo que a palavra de Deus chama de morte eterna. Não é apenas a morte física, mas é a morte espiritual. A separação completa durante toda a eternidade. Esse é o destino daqueles que vivem em pecado. Qualquer oportunidade de restauração do contato seria impossível por causa do pecado. Contudo, como eu disse para você, a boa notícia é que nós também encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus projetou um plano de salvação, um plano para a gente sair dessa situação. É uma maneira de nos trazer de volta ao convívio com o próprio Deus. Um plano que só mesmo Deus poderia realizar. Nós não teríamos condições. Um plano de salvação. Se é verdade que o pecado pôde trazer a morte, Deus providenciou, pela sua generosidade e amor, a salvação e a vida, como nós lemos também na semana passada em Romanos, capítulo 6, versículo 23. No momento exato da queda, por mais duro que esse golpe tenha sido para a humanidade, ali mesmo, no capítulo 3 de Gênesis, Deus já estava definindo também uma promessa de resgate, para resgatar o relacionamento com o homem. Na expressão ali do capítulo 3 de Gênesis, esmagando a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Ou seja, a história da humanidade, principalmente do povo de Israel, que mais para frente a gente vai ouvir falar um pouco mais sobre ele, que é a nação de Israel, a nação eleita, toda essa história foi servindo de pano de fundo para que progressivamente Deus estivesse escrevendo o plano de salvação para a minha vida, para você. De maneira obediente, o tempo, a história, os eventos, a nação de Israel, as nações em torno de Israel, tudo foi contribuindo conjuntamente e progressivamente na linha da história até chegar na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento e ali Deus coroar toda a história oferecendo para cada um de nós um plano de salvação a partir do seu grande amor. É exatamente isso que significa o plano de Deus, o plano da salvação com o qual eu quero fazer aqui uma exposição para você. Vamos compreender e vamos acompanhar novamente como que esse plano da queda e também da salvação de Deus se encaixa. Primeira coisa, lembra aí um pouquinho, tá? Em relação à semana passada, o vídeo passado. Deus foi insultado. O pecado é um insulto à santidade de Deus. O Deus de todo o universo, que é completamente santo. Por isso você encontra às vezes a Bíblia dizendo santo, 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 3 vezes. Ele foi insultado e desonrado por causa da desobediência e do pecado. A humanidade passou a ter uma dívida espiritual sem proporções. A gente encontra isso, por exemplo, lá também registrado em Êxodo, capítulo 15, verso 11. Já falamos sobre isso no vídeo passado. A dívida tem que ser paga. Uma dívida contraída contra esse Deus precisa ser paga. Justo como Deus é,
não poderia deixar uma injustiça, um pecado, uma desobediência impune. Deus é justo. A impunidade não faz parte do seu caráter. Seria contrário à sua natureza fingir que nada aconteceu. O pecado é real. Depois valeria a pena a gente reler. Não apenas o texto que eu vi citado, mas agora também Romanos, capítulo 5, versículo 12. A injustiça precisa ser justificada. Nada que venha do homem, nada que venha do ser humano tem como pagar essa dívida. Veja a situação, então, que a gente está recapitulando. Que oferta ou que sacrifício o ser humano poderia fazer? Um ser humano mergulhado em pecado. O que ele poderia dar para Deus que, de tamanha santidade, pudesse corrigir a nossa falta, a nossa falha? O que poderia aplacar a ira de Deus contra a desobediência do homem? Era impossível que essa correção pudesse ser feita a partir do ser humano. Mãos humanas, mente humana, esforço humano, nada. Como eu disse, inclusive, no outro vídeo, mesmo que eu oferecesse o meu próprio corpo, a minha própria vida, ainda assim não seria suficiente. A gente encontra também isso no Salmo 51:16, Salmo 116, verso 12. E aí entra a saída de Deus. Deus providenciou o pagamento a Ele mesmo. Por isso Ele é Deus de graça. Por isso Ele é Deus rico em misericórdia. Como o ser humano não poderia pagar, como o pecado precisaria de ser pago, como não poderia se deixar nada impune, porque isso também seria incoerente, Deus foi e Ele mesmo pagou. Ele mesmo produziu. Diante da total incapacidade da humanidade de providenciar algo que a livrasse dessa culpa ou de resgatar a dívida que ela tinha com Deus, o próprio Deus pagou no lugar do ser humano. Isaías capítulo 59, versículo 16 diz exatamente isso. Deus olhou, viu que não havia um justo, nenhum sequer, e Ele do seu próprio braço produziu salvação. Porque apenas uma oferta santa, apenas alguém santo poderia produzir alguma coisa que aplacasse o insulto que foi feito a um Deus santo. Pela morte de um justo, o único justo, Deus passou a ver sobre nós a justiça dele. Jesus Cristo, o justo, é aquele que se fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o texto diz exatamente isso, que Jesus se colocou entre nós e Deus. Jesus foi o intermediário, o mediador. Jesus, o único justo, ele se fez pecado, ou seja, carregou os pecados, pagou a nossa dívida e tomou o nosso lugar, tornando-se a partir disso o autor da nossa salvação, como você pode conferir em Romanos capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 17. Esse foi o plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O auge de toda essa história, eu me diria também de toda a história do mundo. O ponto central de todo o plano de Deus foi a morte de Jesus Cristo. A gente chama de morte vicária, morte substitutiva de Jesus Cristo, mas também a sua ressurreição. O Filho de Deus ressuscitou. Como Filho de Deus, sem pecado, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício para justificar a humanidade e se tornou o único caminho que pode nos levar de volta para Deus. O pecado, a morte não fez uma separação? O pecado entrando na realidade da humanidade não criou separação? Sim. Então Jesus Cristo, com a sua obra salvadora, não apenas de morrer, mas ressuscitar na cruz, oferece a religação, oferece uma ponte que conecta mais uma vez a humanidade a Deus. Por isso, apenas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como diz o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6.
Em outro momento, o texto bíblico vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre a humanidade através do qual nós possamos ser salvos. Esse é o plano. Essa é a saída que Deus ofereceu à humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz é muito mais do que um sinal de tristeza. É muito além disso. É uma tristeza que produz arrependimento e vida. De acordo com 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque Deus estava em Cristo, ali naquele ato, promovendo a satisfatória obra de reconciliação com Ele e toda a humanidade. Não apenas daquele tempo de Jesus, mas de todos os tempos da história humana, como nós também vemos em 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eis o plano, eis a oferta, eis a salvação oferecida na pessoa de Jesus Cristo para todos aqueles que creem no seu sacrifício. Em todos aqueles que confiam em Jesus está a saída. O pecado é o grande problema, é o grande agravo, é a grande maldição que recai sobre toda a humanidade. Mas Deus oferece a grande salvação para a humanidade através do seu plano, através de Jesus Cristo. O plano é esse, a oferta é essa, a pessoa de Jesus. E a gente vai pensar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, no próximo estudo sobre Jesus Cristo, sobre aquilo que ele pode produzir e por que então nós o chamamos de Salvador. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Eu queria que você, encorajado por essa palavra, reservasse um tempo e não perdesse a continuidade dessa experiência, desse vídeo, para a gente pensar um pouco mais sobre o plano de Deus na pessoa de Jesus. A gente vai parar por aqui hoje. Eu espero que você tenha conseguido entender um bocado daquilo que a gente conversou. Se tem dúvidas, anotar ou nos procurar e que você seja abençoado pela prática dessa palavra. Que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.